chegou a hora. E aí a gente se depara com essa frase e a gente pensa assim, a gente pensa, poxa, eu já imagino aí o que você vai trazer. Mas aí surge uma pergunta, por que seria agora? Seria agora, Seria o momento. Já ouvimos falar tantas vezes que Jesus está voltando, que chegou a hora. Pareceu o quê, Reverendo? Valeu. Que Jesus está voltando, que o fim se aproxima, e chegou a hora, Mas por que seria esse o tempo? Por tanto tempo a gente tem ouvido isso, mas é só a gente parar e pensar nos dias em que estamos vivendo, É só a gente fazer uma breve análise do tempo em que estamos vivendo, que chegaremos aí a essa conclusão de que realmente chegou a hora. O mundo está em caos. Basta a gente ligar os jornais e nos deparamos ali com notícias terríveis, e os sinais têm acontecido mesmo de forma surreal. E por esse motivo, a gente nesta manhã vai estar estudando sobre esse tema. Chegou a hora. E é interessante também que até mesmo os que não conhecem sobre a volta de Jesus, nós estamos aqui em um grupo cristão que, logicamente, todos acreditam no retorno de Jesus. Mas é interessante que aqueles que não acreditam, eles também precisam reconhecer e eles confessam de que realmente esse mundo não vai muito longe, e que estamos realmente no fim deste mundo. Então, finalmente, chegou a hora. Não, a gente pode pensar que talvez seja mais uma mensagem sensacionalista, talvez mais uma mensagem que vá trazer novamente a frase que infelizmente às vezes se torna muito comum, que Jesus está voltando. E esse tema se tornou também o tema jovem deste ano, o tema jovem do ano de 2021. E eu, como diretor jovem, tenho aqui o privilégio de estar trazendo esse tema. E eu vou pedir o reverendo para passar para mim, e a gente vai abrir, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no Romanos capítulo 13, no versículo 11 e 12. É o texto-chave da mensagem desta manhã. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 12. Com a nossa Bíblia aberta, antes, porém, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus que habita nos céus, obrigado, Senhor, por mais este privilégio e esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Senhor para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor possa nos revelar a Tua verdade nesta manhã. Esteja conosco, pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Até aí por enquanto. Vós que conheceis o tempo, chegou a hora de nós que conhecemos o tempo, esse texto está sendo aí bem claro, de vos despertardes do sono. Quando a gente está dormindo, e o nosso telefone então toca, a gente tem ali o despertador, eu pelo menos ainda preciso, alguns até não conseguem acordar sem aí o despertador. A gente então acorda ali meio assim, meio devagar ainda. E eu quero usar essa comparação para que a gente aplique esse já é hora de vos despertardes do sono. Não o sono físico como a gente tem, como a gente precisa do despertador,
Mas, da mesma forma, comparado ao sono espiritual em que estamos, precisamos de um despertador, precisamos de um despertar. Ou seja, sair do estado que nós estamos, de inatividade, sairmos da frieza em que nos encontramos, nos despertarmos para algo que está bem próximo. Digamos que para as 5 horas da manhã, né, seria o horário talvez que a gente coloque o celular para despertar. Precisamos nos despertar para a breve volta de Jesus. E o texto, veio dizendo também que o grande dia vem chegando, né? E como eu já disse no início, esse grande dia, que já ouvimos falar tantas vezes, do retorno de Jesus, está próximo e realmente já é hora da gente acordar. E o texto, ele diz assim: mas porque a nossa salvação. E é interessante também que precisamos despertar para algo muito valioso, para algo muito precioso, que é a nossa salvação. Então não dá para a gente negociar. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Passa para mim, por favor. A gente vai continuar lendo aqui o versículo 13 e o 14 agora diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne tocante às suas concupiscências. Andemos dignamente. A palavra dignamente, ela está bem próxima a honestamente, né? Ou honestidade, ou seja, andarmos de forma honesta. E há essa necessidade, né? Aqui Paulo veio nos exortando em relação a isso, para que nós andemos honestamente. E aí a gente para e pensa o seguinte: Paulo escreveu isso e disse isso nos tempos dele, e nós já há muitos anos após, hoje nos deparamos com essa verdade e devemos ler e entender com mais profundidade do que quando Paulo escreveu. E ele diz assim, não em orgias, né, mas o contraste, né, andemos dignamente como em pleno dia, ou seja, andemos como se a gente estivesse andando e estivesse, posso dizer, em público, e todo mundo estivesse vendo as nossas atitudes. E ele diz, não em orgias, ou seja, confusões, não em desordens, não em farras. E ele continua, não em bebedices, né? Bebedices, embriaguez. E é interessante a bebedice e embriaguez. Embriaguez, o que é embriaguez? Embriaguez é estar em estado de êxtase. Então, muitas das vezes, né, isso me levou a pensar de que a bebedice não é somente para aquele que enche a cara, né, vamos dizer assim, mas para aquele também que fica em êxtase, para aquele que muitas das vezes tem o efeito da bebida alcoólica, por exemplo. Então, Paulo diz, não em orgias, né, confusões, desordens, farras, não em bebedices, e ele continua, não em impudícias, e eu fui atrás dessa palavra também. A palavra impudícias vem, né, do verbo impúdica, que significa pessoa desavergonhada. Eu achei lá um significado dessa palavra impúdica, né, e eu não quis colocar aqui não. E aí eu tentei melhorar ela para não ficar aqui, né, uma palavra feia, e eu coloquei desavergonhada, né, mas se você parar e pensar, você descobre qual palavra é essa. E eu assim, fiquei mesmo admirado em ver o significado da palavra de impudícias, né, que é impúdica, que significa pessoa desavergonhada e modesta. E Paulo continua dizendo também, de dissoluções. O que é dissoluções? Imoralidade, depravação,
o pecado em si. Então temos aqui, Paulo mencionando alguns pecados aqui de forma muito clara, e da mesma forma eu transmito com clareza o que a Bíblia está trazendo. Contenda, brigas, discussão, discórdia e ciúme, ou seja, sentimento de tristeza ou raiva aí por algo, de que a gente por algo do que é nosso desejo. E pode passar para mim, Reverendo? A gente vai agora então separar, eu posso dizer, 3 pontos principais que Paulo tentou nos passar aqui através desse texto de Romanos capítulo 13, 11 ao verso 14. E o primeiro ponto: já é hora de vos despertardes do sono. O grande conflito está terminando. Ellen White é muito clara em dizer no livro O Grande Conflito que o fim se aproxima, e de que o diabo está agora trabalhando com mais intensidade, porque ele sabe que estamos no fim desse grande conflito. E uma meditação dela também, meditação Maranata, o Senhor vem, no dia 31 de julho, olha o que ela diz aí. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerras o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. O conflito entre o bem e o mal está no fim. E nós, sabendo desta verdade e também testemunhando isso, como já disse, simplesmente ligando o jornal, a gente testemunha essa verdade, de que Ellen White aqui não está falando heresia nenhuma e nem sendo sensacionalista. Nós então vemos com os nossos próprios olhos, porque os acontecimentos são visíveis perante nós, e não precisamos às vezes nem ver o jornal, basta às vezes a gente olhar ao nosso redor, infelizmente, muitas das vezes olharmos para nossas próprias atitudes, reconhecemos então que realmente o grande conflito ele está terminando, porque Ellen White também, ela vai dizer que o ser humano que abre mão do Espírito de Deus, o ser humano que ele, em minhas palavras aqui, o ser humano que ele deixa de cumprir a vontade de Deus, ele vai tão profundamente no pecado que não tem limite. O ser humano se torna muito mau, muito pecador, depravado, muito sujo. Então, nós, através desse conhecimento e dessa verdade de que o grande conflito está terminando, precisamos sim nos despertar deste sono espiritual. E como eu saudei a igreja no início, Maranata, às vezes, infelizmente, nós temos, como eu posso dizer, o conhecimento da palavra e cremos, mas estamos entusiasmados, estamos mesmo animados e querendo que o Senhor volte. Maranata, o Senhor logo vem, ora vem, Senhor Jesus. Será apenas falando, da boca para fora? Já é hora de vos despertares do sono. E uma indiferença, tem se percebido no meio cristão, da igreja também, em relação a essas verdades, em relação ao grande conflito. E tem até uma música que diz assim: posso ouvir pela fé os passos de um Deus que perto está. Então, através dos acontecimentos, o grande conflito terminando, nós temos a grande promessa e vai se cumprir também o retorno aí de nosso Senhor Jesus. E segue para mim o segundo ponto principal, no próximo slide, ainda com a verdade de que já é hora de vos despertardes do sono, nosso destino está sendo definido.
E ainda na meditação de Ellen White, no Maranatha ali, ela diz assim: este conhecimento, ela continua dizendo, da proximidade da vida de Cristo, não se deve permitir que perca sua força e nos tornemos descuidosos e desatentos, e caiamos em sonolência, numa insensibilidade e indiferença para com as realidades. Em sonolência, achamos-nos em um mundo irreal e não sensíveis às coisas que estão tendo lugar ao nosso redor. O conhecimento da brevidade da volta de Jesus precisa nos motivar, né? O nosso destino está em jogo. É algo muito mais sério do que às vezes nós lidamos e pensamos, né? E Ellen White deixa bem claro que deve nos motivar, e não podemos estar desatentos, né, descuidosos e caiamos em sonolência, porque nós, né, tendo o conhecimento que temos, as verdades reveladas por nossa, né, pela profetisa, estarmos indiferentes a toda a situação, né, estarmos indiferentes à volta de Jesus, não teremos desculpa, né? Não teremos mesmo o que falar, porque temos claramente revelado, né, perante nós aí as verdades. E a insensibilidade, né, ou seja, a frieza, e às vezes nós lidarmos com esse assunto da volta de Jesus, de que chegou realmente a hora e que precisamos nos preparar, faz com que nós, né, demos pouca importância para aquilo que deveríamos dar muito mais importância, e para aquilo que deveria ser prioridade e mais valorizado, né, em nossa vida. Passa para mim, por favor, Rebelino. O segundo ponto principal, né, aqui ainda era do primeiro, de que já é hora de nos despertarmos. Deixemos, pois, as obras das trevas, como lemos aqui em Romanos 13, e ela continua dizendo assim: pessoas que têm a luz ardente da verdade a brilhar em torno e são, todavia, insensíveis a ela. Estão encantadas pelo inimigo, mantidas sob feitiço por seu fascinante poder. Não estão se preparando para o grande dia, prestes a vir ao mundo. Parecem de todo insensíveis à verdade religiosa. Conta-se, inclusive, uma história, né? Essa história ela é fictícia, do imperador César Augusto, imperador romano. Nesse sentido aqui, de que pouco tempo nos resta. E às vezes não damos importância para a brevidade do tempo, não damos importância para o pouco tempo que temos, não temos às vezes nem consciência disso. E essa história, né, conta que César Augusto recebeu em seu palácio a visita de um dos seus amigos políticos. E ele então, né, foi até a porta do palácio para recebê-lo. E aquele amigo, mais do que depressa, entregou um bilhete para ele e disse assim: lê porque é algo urgente. E ele então pegou aquele bilhete, colocou no bolso, riu da cara do amigo dele e disse: coisa urgente eu deixo para depois, coisa importante eu deixo para amanhã. E então, né, naquela mesma noite, César Augusto foi assassinado. Mas é interessante que acharam no bolso da camisa dele o bilhete, e nesse bilhete estava escrito: tente fugir, pois estão tramando lhe matar. Se ele simplesmente tivesse lido o bilhete, ele talvez não teria morrido naquela noite. Coisa importante não se deixe para amanhã, se resolve hoje. Então é nesse sentido que eu trago, né, esta mensagem de chegou a hora para que nós possamos dar importância à verdade, né? Possamos dar importância ao que é importante,
porque nada mais do que a volta de Jesus nos importa. Nesse mundo, né, não tem mais nada que nos atraia e que nos faça querer viver mais tempo aqui. Precisamos ser sensíveis e reconhecer nossa realidade. Reconhecer nossa realidade de frieza, né? Reconhecer nossa necessidade de santificação e reconhecer nossa necessidade de Jesus. Porque Ele vai voltar, mas se nós não nos prepararmos, Ele, para nós, vai voltar como ladrão e nós desejaríamos que Ele nem tivesse voltado. E precisamos nos preparar. Precisamos a cada dia priorizar a palavra de Deus, priorizar a oração, priorizar coisas espirituais que nos ajudarão a despertar, porque pouco tempo nos resta. Pode passar, por favor. Chegou a hora de acordar. E ela continua. Não há alguns jovens que estão despertos? Os que veem que a noite vem e também amanhã devem trabalhar com infatigável energia para despertar seus sonolentos companheiros. Não podem eles sentir o seu perigo? Orar por eles e mostrar-lhes pela própria vida e caráter que creem na proximidade da vinda de Jesus? O período de tempo em rápida diminuição entre nós e a eternidade deve impressionar-nos mais profundamente. Cada dia que passa, deixa-nos um pouco menos a completar nossa obra no aperfeiçoamento do caráter. E aí surge uma pergunta. Chegou a hora de acordar, mas estamos acordados? Se a resposta for sim, amém. Vamos acordar mais os que não estão. Mas se não estamos acordados, precisamos acordar. Mas aí surge um meio termo. Talvez surja aí alguma pessoa aí com um meio termo dizendo assim: olha, eu não estou acordado, não estou dormindo, mas estou acordando. E aí? Bom, nesse caso, eu acredito que essa pessoa precisa despertar. Essa pessoa precisa levantar. Assim como eu comparei no início, um descanso e a gente dormindo, e a gente levanta de manhã, a gente levanta naquela fraqueza e tal. Aqueles que acham que não estão dormindo e nem acordaram ainda, estão acordando, despertam, levantam, porque chegou a hora. Chegou a hora de, E também, como disse, aqueles que estão já considerando acordados, vamos acordar o nosso irmão, vamos acordar aqueles que estão num sono profundo. É a realidade de muitos, a gente sabe. Todo cuidado é pouco e o tempo é curto. A gente ouve muito isso, que numa determinada situação, que todo cuidado é pouco. E essa é uma determinada situação. Todo cuidado é pouco. Mas por quê? Bom, eu considero a eternidade, eu considero viver uma vida com Deus, que só para começar, comparado à vida aqui na Terra, que não vai 100 anos, no céu, para começar, é 1000 anos, eu considero isso importante. Eu preciso despertar, eu preciso me levantar, porque já chegou realmente a hora. Pode passar. Andemos dignamente como em pleno dia. Orar e vigiar. É esse slide mesmo? Está aí? Orar e vigiar. E Ellen White continua dizendo: enquanto houver muitos sonolentos, muitos dissipando divertidamente as preciosas horas em descuidosa indiferença, por assim dizer, no próprio limiar do mundo eterno, os que creem precisam ser sensatos, precisam despertar, ser zelosos, diligentes,
e vigiar em oração. A oração deveria ser, para nós cristãos, a primeira conversa do dia. Essa semana eu estive pensando sobre isso. Por que conversa? Porque às vezes a gente entra naquele aplicativo de mensagem, né? Só para não fazer propaganda aqui, e a conversa que a gente tem, né? A gente acha ali um contato, responde uma conversa da noite anterior, o que não deveria ser feito. A nossa primeira conversa deveria ser com Deus, deveria ser a oração. Precisamos orar e vigiar, porque, assim como diz a Bíblia, o diabo anda ao nosso derredor, mas isso não nos deixa abandonados, porque derredor, até onde a gente sabe, é ao redor do redor, né? E não ao redor de nós, mas ao redor, derredor, é ao redor dos anjos que estão nos protegendo. Então temos esperança, temos solução, mas precisamos priorizar a conversa, a oração com Deus. A oração, ela precisa, né, assim como ser prioridade, ser rotina em nossa vida para que possamos, né, usar ela como uma arma para vencer as tentações e os ataques do inimigo. E precisamos, né, também vigiar, ou seja, estar alerta aos perigos. O diabo ele é muito astuto e ele não vem como uma coisa feia, como uma coisa ruim, como uma coisa que vai aparentemente nos prejudicar. E esse texto ele diz que, por assim dizer, no próprio limiar do mundo eterno, ou seja, né, ainda no início também ela diz: enquanto houver muitos sonolentos, muitos dissipando divertidamente as preciosas horas em descuidosa indiferença. E aí por que ela diz? Por assim dizer, no próprio limiar. Ou seja, em outras palavras, né, no meu entendimento, posso estar errado, ela quer dizer assim, justamente agora, né, que estamos realmente no fim, né, agora que não é momento de brincar, agora que realmente chegou a hora, nós vamos ficar sonolentos, insensíveis, descuidosos? Logo agora? E aí a gente entende então que, né, a profundidade e a inteligência, né, e a sagacidade do diabo. Ele é muito astuto, esperto e ele age de forma muito, muito boa. Ele vem como algo bom, como algo que vai nos, né, que vai encher o nosso ego, algo prazeroso, mas por trás daquilo uma consequência terrível. Mas a consequência ele esconde, ele mostra só aquilo que os nossos olhos cobiçam. Orar e vigiar. Pode passar. Andemos dignamente como em pleno dia. Já é hora de despertar. E Ellen White ela finaliza, né, essa meditação fazendo uma pergunta. E essa pergunta ela está direcionada. Essa pergunta ela não tem uma, né, ela tem um objetivo. Ela não está aqui à toa. E ela está direcionada a quem? Ela diz assim, ela pergunta, melhor dizendo: tende vós, queridos jovens, vossas lâmpadas espevitadas e ardendo, espevitadas, ou seja, acesas, vivas e ardendo? É uma pergunta que não só os jovens que a sociedade coloca como jovem, aquele de 15 ou 16 a 29 anos, porque a mensagem que temos aqui de Romanos não é do nosso país, não é do nosso mundo, mas é de Deus, é da palavra dele. E todos nós somos considerados jovens perante Deus, perante Jesus. E é interessante que precisamos, todos nós então, e não só jovens da sociedade,
de 15 a 29, responder a essa pergunta de Ellen White. Tende vós, querida igreja, vossas lâmpadas espevitadas e ardendo? Chegou a hora de despertarmos, chegou a hora, e já é hora, de nos despertarmos do sono espiritual, chegou a hora de deixarmos as obras das trevas, sendo mais claro, deixar os nossos pecados, deixar aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos afasta de Deus, porque o pecado, ele afasta, a Bíblia claramente diz, Deus do ser humano. E nós necessitamos de Deus, nós precisamos dele, porque sem ele continuaremos escravos do mal. E assim como nossa profetisa, inspirada por Deus, eu também deixo essa pergunta para que você responda. Tende vós vossas lâmpadas, tende vós vossa vida viva, acesa? Como está a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus? Tem você priorizado as coisas do céu? Chegou a hora de estudarmos mais a Bíblia? Chegou a hora de buscarmos mais a Deus em oração? E chegou a hora de cumprirmos a missão. Precisamos aproveitar cada tempo, a cada minuto, todo o tempo, porque infelizmente estamos no fim do tempo e não há mais como perder tempo. E o diabo, sabendo disso, ele está lutando incansavelmente. E nós, para não estarmos em desvantagem, precisaremos também lutar contra ele, não sozinhos. Como disse, temos esperança, não estamos abandonados, mas precisamos agora, mais do que nunca, fazer um esforço sobrenatural, clamar a Deus em oração, leitura da Bíblia, para que a gente consiga cumprir a missão. E quando eu falo de cumprir missão, pode nos vir à mente de levarmos o Evangelho. Exatamente isso. Mas somente por que isso, na verdade? Porque somente levando o Evangelho que nós seremos salvos. Precisamos nos despertar, deixar as obras das trevas e andar dignamente na luz, porque nosso Jesus está voltando e a hora é chegada. Esta é a mensagem. Que Deus nos abençoe a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Amém. Amém.